Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Júlia, sou acadêmica do 6º semestre de Medicina. Hoje a gente está em mais um episódio do GPMcast, um raio-x da história, que é do nosso grupo de pesquisa com o professor Eli Everson. Eu queria agradecer o apoio da faculdade, da instituição, principalmente, para a gente continuar movendo esse projeto. E aí aqui hoje eu tô com 3 acadêmicas da faculdade também, e aí eu gostaria de apresentá-las e gostaria que vocês contassem também um pouquinho sobre a trajetória de vocês, como vocês escolheram a medicina. A gente tá com a Tairine, com a Letícia e com a Manu. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Letícia. Eu tenho 32 anos, vou falar um pouco de mim. E eu sou do Ceará, né, meu sotaque. E aí, eu escolhi a medicina faz muito tempo, né, que eu tenho 32 anos. Então, faz muito tempo que eu tinha escolhido a medicina, era ela que não estava me escolhendo até então. Mas, eu sempre gostei muito da área de saúde. Minha mãe sempre esteve envolvida com a área de saúde. E ela é enfermeira, ela é agente de saúde. Então, eu me sentia muito conectada com isso. E eu tentei outros cursos, eu tentei pensar em direito, mas eu acho que, tipo, me preenchia bastante a medicina, o que eu queria para o meu futuro. Então, acho que foi isso. Eu acho que a gente não escolhe muito. Não acho que a gente tenha tanto poder de escolher assim. E vir para cá foi meio que tudo se conectou para eu e Tairine. A gente é amiga já faz 15 anos que nós somos amigas. Então, tudo se conectou para a gente vir juntas. Então, foi, sabe, a coisa de destino. Não foi coisa que a gente planejou, vamos juntas naquele momento. Foi que aconteceu. Nossa nota foi parecida no Enem, a gente é fiéis, então nossa nota foi parecida no Enem. E aí ela virou e disse, tem coragem de ir, porque é muito longe da nossa família. Então, tem coragem de ir, a gente vai junto. Eu disse, vamos junto e vai dar certo. E ela tem família aqui, por isso que a gente escolheu vir para cá. Nossa nota daria em outros locais, mas como ela tem família aqui, a gente disse, não, vamos juntas. E foi por isso que a gente veio parar na Uniderp, foi por isso que a gente também tinha esse sonho juntas já, fazia muito tempo, a gente tem a idade parecida. Enfim, realmente foi coisa de destino, a gente se conheceu, estudou bastante juntas e escolheu vir junta e deu tudo certo, sabe? Tudo se encaixou para dar certo. E essa sou eu. Então, eu sou Tairine, também sou do Ceará, né, como Letícia, e tenho 33 anos. Minha história com a medicina, com a saúde, também é um pouco assim como a de Letícia. Meu pai é da área da saúde, então eu via muito contato que ele tinha com a humanização, com o lidar com a saúde do outro e com o outro de uma forma humana, de uma forma próxima. E eu via também o outro lado. Como eu acompanhava ele muitas vezes, eu via o lado ruim das pessoas nesse aspecto. Então, eu falava assim, eu preciso fazer alguma coisa. Aquele momento da vida que a gente acha que a gente pode salvar o mundo. Mas eu fui crescendo e pensando, eu não vou salvar o mundo no geral, mas eu posso fazer diferença na vida de algumas pessoas, assim como eu via meu pai fazendo. Então, foram muitos anos de dedicação, assim como Letícia, eu acho que a medicina escolhe a gente, o curso escolhe a gente, porque eu tive chance de fazer outras coisas, passei para outros cursos, mas eu não queria, eu só queria que fosse a medicina. Tanto que foi muito tempo a gente tentando, a gente junta, vendo nossos amigos passando, entrando na faculdade, a gente ficando, né, amiga? Então, foi difícil. Então, foi no momento que a gente pensou assim, vamos segurar uma na mão da outra e vamos seguir. Tanto que foi no momento que a gente estava muito cansada, a gente falou assim, não dá mais. Mas aí foi o ponto que vamos tentar só mais uma vez? Quando a gente falou, vamos tentar só mais uma vez, aí deu certo. Então, foi bem isso. A medicina me escolheu, colocou a gente no caminho uma da outra e tem coragem? Vamos. Então, eu tô aqui e apesar de ser muito difícil, eu sempre achei que seria difícil, mas é muito mais do que eu pensava. Mas eu admito que eu tô aqui completamente realizada, feliz. Eu posso estar um dia sem dormir, cansada, chorando por causa de uma prova, o medo de ficar de exame, mas eu tô completamente realizada. Então, para mim, isso, por enquanto, tem bastado. No momento certo. Exatamente. Eu sou a Emanuele, mas Manu para todo mundo, para as pessoas próximas e todo mundo. E eu tenho 21 anos, eu sou daqui de Campo Grande mesmo. E a medicina, ela sempre existiu na minha vida, mas não de uma maneira, assim, prática, sabe? Palpável. Porque eu cresci com o meu pai dizendo, tipo, não, as minhas 2 filhas vão ser médicas. E aí eu cresci com aquilo dentro do meu coração, sabe? E a vida inteira foi assim. Eu sempre pensei na medicina como o que eu ia fazer
pra vida, sabe? Eu sempre fui muito de ouvir as pessoas, de cuidar, enfim, eu gosto muito de tentar olhar pro outro. E eu via isso muito dentro da medicina, no pouco que eu conhecia, né? E aí, quando eu fui, conforme eu fui crescendo na adolescência, a minha irmã entrou na faculdade de medicina. E eu acompanhava ela, por mais que fez em outro país, eu acompanhava ela e o meu cunhado, o tanto que eles gostavam, o tanto que eles sofriam, porque a gente sabe que não é fácil. E fui crescendo, e fui acompanhando isso e admirando cada vez mais. E aí teve um curto período da minha vida só, que foi, tipo, o 3º ano, assim, que eu fiquei meio perdida. Eu me perdi em mim mesma, assim, sabe? E aí eu ficava, cara, será que eu quero isso mesmo? O que será que eu quero fazer pro resto da minha vida? E aí, nesse meio tempo, eu pensava em psicologia também, e eu coloquei pros dois. Eu coloquei pra psicologia na UFGD e pra medicina na UFMS na época. E aí eu passei na UFGD e eu falei, eu vou, tipo, Dourados é aqui do lado. E aí passei um semestre lá, percebi que não era a carreira que eu queria, não era o que eu queria, e aí eu voltei pra onde eu sempre deveria estar. E até engraçado, porque eu comecei a faculdade, engraçado não, é assim, lindo na minha concepção, que eu comecei a faculdade, porque a gente sabe que a mensalidade não cabe em todas as famílias, né? E era o meu caso, mas eu comecei na faculdade, tipo, como um passo de fé, assim. Os meus pais falaram, não, filha, vai, se dedica, que a gente vai dar um jeito. E aí, no mês do meu aniversário, eu consegui o FIES, isso já tinha, tipo, eu já tava dentro da faculdade, já tinha passado janeiro, fevereiro, março, e abril, eu faço em maio. E eu consegui o FIES e foi aquela coisa, tipo, foi ação de Deus mesmo, sabe? Porque a minha nota, foi, que nem eu disse, na época que eu me perdi, meio assim, do terceirão, eu não estudava direito, eu tava bem, sabe? E aí, só que aí entrando na faculdade eu me encontrei completamente. E aí nesse meio período a minha irmã se formou e ela veio pra cá. E aí, desde o ano passado ou o anterior, eu já comecei a acompanhar ela. A gente conversa sobre, então, e eu realmente me encontrei. Então, daí, tipo, aquele, tipo, meu pai sonhador, que falava que as 2 filhas dele seriam médicas, até eu realmente me encontrar, sabe, dentro da faculdade. E foi isso. Eu acho que é muito bonito, né, o que vocês trouxeram, assim, um pouquinho da história de vocês, principalmente eu já com a voz embargada. já Porque, assim, ai, gente, acorda! Vamos água, amiga. Que eu acho que, assim, é muito bonito, né, isso que a Manu trouxe, de se ver no lugar das outras pessoas e querer ajudar, querer cuidar, porque, querendo ou não, foi uma coisa também que eu aprendi, que, assim, a gente sempre vê, eu quero ajudar outra pessoa. E muitas pessoas, quando a gente fala assim, quero fazer medicina, dizem pra gente, não, tem outras formas de ajudar, porque muitos sabem, é muito difícil, realmente é muito difícil. E aí, eu acredito que, assim, foi igual a Thay trouxe, que é algo que realmente Deus coloca no nosso caminho e une propósitos e faz tudo dar certo pra acontecer. E aí, eu sou muito grata também por... Ninguém sabe, assim, o pessoal que tá aqui, tá acompanhando a gente pelo YouTube, não sabe, mas a gente é próxima, então admiro muito vocês, como tanto pessoas, quanto eu sei que vocês vão ser profissionais incríveis. E vamos contar um pouquinho agora, porque acho que tem muita gente curiosa aqui, principalmente gente que falou assim, não, vai ser muito legal fazer um episódio com as meninas. Eu quero ouvir a Manu agora. Do motivo da gente estar aqui. Do motivo da gente estar aqui. Não, é muito mais, né? Porque vocês são pessoas incríveis e aí contar um pouquinho, né, do que aconteceu pra... Contemos. Eu acho plausível vocês começarem contando o porquê do tempo que a gente ficou lá no centro, né? Não sei das quantas o que aconteceu. E aí eu vou contar até o momento, aí tu continua. Meu amor, pode ficar à vontade. Foi assim, a gente... Manu queria comprar uma saia branca. E Manu tem um problema que ela não é nada decidida. Então, ela ficou... Eu juro a vocês que a gente ficou de 10 da manhã às 4 da tarde atrás de uma única saia branca.
E aí, quando a gente tava indo pro estacionamento pegar o carro, a gente já tava, assim, estressada com o Manu. Porque o Manu já tinha vestido 86 saias brancas e não decidia qual era que ela assim, queria. Pronto, Manu, a gente já pode ir embora? Achou? Tá satisfeita? E aí, a gente chegando ali perto da Giga. Da Giga, a gente indo pra buscar o carro, a gente escuta uma buzina e um carro freando. E aí, quando eu olhei pra trás, tinha duas pessoas brigando. Um cara num carro grande, uma Hilux. Uma caminhonete, uma né? Ela era uma caminhonete. Maroc, eu acho. E um rapaz numa moto. E aí, sério, gente, eu falei muito sem sentir. Eu disse, gente, é por isso que acidente acontece. Foi. Quando minha boca fechou, a gente só escutou a zoada de uma batida muito grande. Aí eu disse, não. Aí eu já virei assim. Não é possível. Não, você não virou assim. Não, eu já virei tipo assim, meu Deus, que barulho foi esse? Aí quando eu vi o que tinha acontecido, o homem jogado no chão, os cacos de vidros todos no chão, eu assim, virei pra elas e eu falei, XABCD, vai! Agora, olha a nossa cara. Depois de 8 Tranquilas, horas. 8 horas no centro, tranquilas, descendo, saltitando, cansadas, estressadas. Pé latejando. XABCD! Vai! E eu assim, tudo bom, querida? Vamos! Aí eles precisavam de um impulso. Foi. Aí a Letícia só assim, não, a gente tava cheio de sacola, porque as meninas, elas não comentaram, tá? Mas com licença, elas também tinham coisas para resolver no centro. Sim. Então a gente tava assim, umas sacolinhas, aí a Letícia assim, não, me dá aqui as coisas. Vou guardar o carro, aí eu volto. Vão lá ver, vão ajudar, assim, na maior paz do Senhor. E eu, assim... Ela tava eufórica. Ela mandou a gente ir, porque eu e Tairina, a gente já tinha presenciado um acidente. Uhum. E aí, foi aqui perto, a menina foi atropelada e foi horrível. Essa vez, a gente não viu o acidente. Então, tipo, a gente escutou o barulho e foi lá socorrer. Mas o da menina, eu e Tairina, a gente tava passando na hora e a gente viu o corpo sendo jogado, sabe? A pessoa sendo jogada. E aí, eu e Tairina, a gente começou a tremer dos pés à cabeça, mas não tinha ninguém na rua. Então, a gente disse, a gente tem que ir. E aí, a gente foi prestar os primeiros socorros, apesar de que a menina não obedeceu muito bem a gente, se levantou, que não queria ficar deitada, não queria que a gente estabilizasse. Mas a gente fez o que precisava ser feito. Viu se tinha pulso nas extremidades, viu que ela estava responsiva, perguntou o nome da mãe, um telefone para ligar, a gente chamou socorro, e depois que também aconteceu isso, várias pessoas vieram ajudar. Então, tudo foi se encaixando direitinho e deu tudo certo. Mas aí, nesse caso, Manu jogou a responsabilidade na gente e precisou desse impulso, porque ela sabia que a gente já tinha feito isso. Então, ela quis fazer isso novamente. Foi, porque tipo, eu sozinha, eu acho que deu pra perceber que eu sou um pouco... né? Um pouco aí. Não sei que adjetivo usar. Não vamos usar nenhum pra ficar menos... Tá certo. E aí a gente foi, beleza. Eu e a Thay, a gente foi. A Tairine já foi direto estabilizar a cervical do paciente. Amiga, só vou te cortar só Claro. um pouquinho, só pra explicar pra quem tá acompanhando a gente, pros nossos espectadores, o que seria o XABCD, que as meninas Sim, comentaram. Um bom ponto. Esse XABCD seria justamente um mnemônico que a gente utiliza quando o paciente ele sofre um acidente, um trauma, e aí a gente vai realmente chegar no paciente e vai conferir algumas coisas do paciente, do sistema mesmo. Então, por exemplo, o primeiro X que seria hemorragia. Primeiro a gente olha se esse paciente ele tem uma hemorragia, tanto exsanguinante, então externa quanto interna. Depois a gente vai olhar principalmente a via aérea desse paciente, depois se o paciente está respirando, os movimentos respiratórios. Então, são várias... dentro desse mnemônico, são vários aspectos que a gente vai olhar para ver se esse paciente está estável ou não, para ver qual seria o passo seguinte, se a gente vai mandar esse paciente, vai ligar para ambulância. Então, é assim, realmente para a segurança do paciente, para lidar com ele da melhor forma possível. Até pra gente passar a informação correta pra ambulância quando a gente entra em contato, né? E... Aí a gente... não lembrava onde que eu tava. Então, a gente vê nessa hora como até a adrenalina, porque assim, na hora a gente tava meio, eu pelo menos tava mais tranquila do que Manu tava na empolgação, mas a gente vê como ser racional nesse momento ajuda. Porque era um lugar que tava muito movimentado, o trânsito tava parado, era um momento assim, aquele horário já de pico. 1000% na Afonso Nossa, Pena, Afonso Pena tava muito cheio. Então, a gente viu outras pessoas tentando manejar. Então, a gente já chegou... Pode afasta, vamos estabilizar. Tanto que, nesse momento, chamaram um bombeiro que estava em uma das lojas. Ele veio já
ajudou, perguntou o que a gente era, se a gente sabia o que estava fazendo. Ele foi o rapaz estava com um corte na mão, ele fez uma escoriação, ele fez um curativo. Mas eu acho que o ponto principal nisso tudo é a gente ver a nossa capacidade de colocar em prática o que a gente aprende na faculdade. Sim. Porque a gente coloca em prática no boneco. Então, a gente pensa assim, será que se for uma pessoa, será que eu vou aprender a ser médico? Então, nessas horas, a adrenalina, assim, em relação a tudo, a gente pensar no espaço, orientar, assim, afasta, tira a moto, ver o trânsito. E a gente viu também que pessoas ajudaram, tipo, pessoas que a gente não sabe quem é, nunca viu, estavam ajudando o trânsito a fluir. Essa ajudando parte foi a ligar, incrível, inclusive. ajudando a ligar, tipo, como é seu nome? Tem um número de telefone que a gente possa ligar? E eu achei interessante que o momento que eu vi que a gente estava fazendo a coisa certa foi quando uma médica, ela parou e falou assim, vocês estão precisando de alguma coisa? E a gente falou, não, ele está responsivo, ele está consciente. A gente foi dizendo que fez. Ela disse, vocês são da área da saúde? Somos acadêmicas. Ela disse, não, vocês estão fazendo tudo certo. Então, nossa, isso, assim, a empolgação de estar ali, eu comecei estabilizando, depois passei para a Manu. Então, a empolgação de você estar ali, salvando uma vida, podendo fazer a diferença e ver que você é capaz, nossa, aquilo ali é maravilhoso. Foi. E aí dá uma consciência também de entender limites, né? Porque a gente fica muito nisso dos dois extremos, da gente não saber o que sabe, ou então de achar que sabe demais, né? E aí a gente entender que, tipo, naquele momento, o paciente estava estável. Então, a gente fez o mínimo para garantir que ele ficasse em segurança e garantir que desse tudo certo até a ambulância chegar. Tanto que depois chegou outro médico, e aí o outro médico também foi super atencioso. Esse, certeza, era da área de emergência. Já desceu com luva na mão. Já assim, eu já... E aí ele perguntou se Manu sabia estabilizar para colocar na maca, se ela estava segura para fazer isso. E Manu foi e disse, não tô segura. E ele foi e disse, então passa para mim que eu faço. Então, sabe, tipo, conhecer limites e dar um orgulhozinho de saber que, tipo, por mais que tenha sido uma situação de adrenalina, de deixar a gente nervosa, a gente foi e fez o mínimo. É o mínimo isso. Exato. E eu lembro muito de André falando que... André é professor, o André Hoffman. Ele falando sobre a gente ter noção que agora que a gente faz uma faculdade de medicina, a gente tem que começar a se portar como estudante de medicina. E não como uma pessoa qualquer quando vê um acidente desse. Então, isso é muito importante, porque você liga para o SAMU e você dá a informação certinha, como você aprendeu, é muito diferente do que uma pessoa que não tem conhecimento, uma pessoa leiga, ligar e dizer, não, ele tá aqui, deitado no chão. Sabe? Não dá nenhuma informação. O Manu, quando falou, explicou tintim por tintim do que estava com o paciente, sabe? Tá responsivo, tá com escoriação na mão, tá com a dor na lombar, não tá conseguindo se levantar por causa dessa dor, mas ele tá sentindo todos os membros, tá com pulso em todos os membros, tá um pulso cheio. Manu explicou tudo que a gente viu, sabe? Então, é muito diferente do que outra pessoa. Então, eu penso assim, que se a gente pode fazer esse mínimo, é bom que a gente faça, né? A gente acaba ajudando que o processo seja mais correto, que a gente ajuda que o socorro venha de maneira mais correta. Exato. Né? E aí entra o lance que a gente se revoltou, né? Que a gente ficou, gente, será que a gente vai falar? Porque quando a gente falou no history, Manu... no anônimo. No anônimo. Quando a gente falou no history, porque assim, todo mundo ficou sabendo, porque a gente postou no history assim que aconteceu. E a gente segue muitos professores e alguns professores seguem a gente. E a gente citou eles, inclusive. E a gente agradeceu, porque a gente sabe que faz diferença os mestres que a gente vai tendo ao longo do processo. Além do André Hoffman, o Guilherme de Oliveira também, que foi foram duas pessoas extremamente importantes na parte de urgência e emergência na nossa formação. Sim. Né? E a gente admira eles, né? Sim. A gente, enfim. Então, quando eles viram que a gente postou... E aí, quando a gente viu que isso tinha acontecido, a gente foi postar para agradecer e a gente acabou postando também a nossa revolta, né? Que foi o acidente envolveu um estudante. E a gente não sabe quem é, enfim. Depois. Tá. A gente não sabe quem é, também não entra... Não convém. Mas não fez esse mínimo. E não é sobre... Tairine falou sobre salvar vidas. Às vezes aquela pessoa nem estava correndo um risco de vida. Mas é o mínimo. É o mínimo. Eu sei que você está envolvido num acidente, é um bem material e tem toda uma preocupação envolvida. E talvez tenha um nervosismo de ser uma coisa, enfim, que lhe afetou diretamente. Mas envolve o mínimo.
o mínimo que a gente vem aprendendo, sabe? Uhum. Desde o começo da faculdade, desde o primeiro semestre. Que a gente tem que se portar como estudante, que tem que ter empatia. Como é que tem uma pessoa deitada no chão, cheia de escoriação, que tá com dor e você não prestou o mínimo nem de atenção, nem de perguntar assim, tá tudo bem? Sabe? Eu acho que foi isso que deixou a gente revoltada. Eu sei que ele estava estável, eu sei que, tipo, não era um caso, meu Deus, preciso fazer uma reanimação. Eu sei disso. Mas é o mínimo. E sabe, isso que deixou a gente muito revoltada na hora que a gente comentou nos stories e tudo. Foi porque parecia que não tinha acontecido nada, ou então parecia que a gente estava fazendo além do que a gente deveria fazer. Que o mínimo, elas estão... Quando a gente percebeu o que estava acontecendo, Manu falou, ele estava meio que nem aí, como se as estudantes estivessem, sei lá, se passando nessa situação porque estão prestando socorro para uma pessoa que está bem. Sabe? E não tá bem. Uma pessoa que sofreu um acidente, não importa o estágio que ela esteja, como ela esteja machucada, não tá bem. E aí, a gente comentou bastante sobre isso, porque a gente viu como é diferente quando você quer fazer, sabe? E é uma coisa mínima, que nem eu falei, é você falar com o atendente do SAMU e dizer o que está acontecendo. Então, ele já vai vir mais preparado para o que está acontecendo. E isso não custa nada do meu tempo, sabe? É uma coisa básica. E, enfim, eu acho que foi por isso que a gente ficou tão orgulhosa também. Porque quando a gente vê uma pessoa que está mais na frente que você não fazendo isso, aí você pensa assim, não, eu estou no caminho certo. Sabe? De quem André Hoffman mais se orgulharia? Claramente seria da gente, né? Então... Quem, né, Guilherme? Eu tô junto. E foi muito engraçada essa... Engraçada não, mas foi muito curiosa essa parte. Porque o que aconteceu? Eu tava estabilizando... porque, assim, o acidente... A Letícia falou que tinham duas pessoas discutindo, a moto e o carro. E a moto e a caminhonete, né? E aí, o cara da moto, no que ele tava conversando com outra pessoa, ele só foi pra frente porque o sinal abriu. E aí, no que ele foi pra frente, ele achou que o sinal tinha aberto, mas não tinha aberto ainda. E tinha um carro na frente. Ele foi com tudo na traseira do carro. E aí, a pessoa que estava dirigindo esse carro... Claro que, a gente entende que, pô, ele acabou de acontecer um acidente com o carro dele, então ele tinha que, a preocupação quanto ao carro, a preocupação enquanto, enfim, seguro, todas essas coisas, a gente tem essa consciência, mas assim, aí ele desceu do carro, aí ele pegou uma maletinha preta e o jaleco dele e pendurou no braço, e ficou no telefone resolvendo assim, pendências ali do acidente, e até aí a gente entende. Só que aí passou um bom tempo, aí depois de um momento ele só ficou parado, assim, olhando. Inclusive, quando essa doutora chegou, ele tentou, assim, dar palpite quanto que ela estava fazendo, ela viu o pulso dele, aí ele veio e perguntou alguma coisa pra ela virou, assim, e fez, não, eu sei o que eu tô fazendo, eu sou médica. Assim, e ele ficou, assim, olhando o que estava acontecendo, e aí andava pra lá e pra cá com o jaleco e com a maletinha. E eu olhava aquilo, aí eu olhava pro paciente aqui na minha mão, estabilizando a cervical, eu olhava pro paciente, eu olhava o cara andando, e eu olhava o paciente, o jaleco, assim, e aí eu não me aguentei, porque eu não me aguentei. Eu virei pra ele e falei assim, você é estudante? Você é da área da saúde? Aí ele falou, sou sim. Aí eu falei, que curso que você faz? Ele, medicina. Eu, que legal. Eu, assim, tipo, deve ser calouro, né? Tipo, tá tudo bem. Em que ano que você tá? Ele, tô no sexto, tô internato. Ele não fez, tipo, nessa empolgação, ele fez, tipo assim, tô no sexto ano. Tô no internato. Aí eu, E aí, continuei aqui estabilizando a cervical. Enquanto eu tava estabilizando a cervical, que nem eu disse, que nem as meninas falaram, o paciente, ele tava lúcido, ele tava estável, ele tava tudo bem, tava ótimo com ele. E eu fiquei conversando com ele, até, tipo, enquanto a ambulância não chegava, eu perguntava periodicamente se ele tava sentindo dor em mais algum lugar, quando a adrenalina baixou e tal. Eu tava ali conversando com o paciente. Perguntei sobre, porque ele falou que ele meio que desabafou ali comigo, ele falou que só tinha uma pessoa que ele, que estava por ele aqui em Campo Grande, a gente conversou, e aí ele fez uma cara, assim, e até ele ficou meio assim, sabe? E foi uma situação muito, muito tensa, porque que nem a Letícia falou, a gente entende que
que o nervoso de um acidente de carro, no meio da Afonso Pena, no horário de pico, e até ele esperar os pais dele chegarem. E eu também ficaria extremamente nervosa, sabe? Mas será que, tipo, tão nervosa assim ao ponto de nem perguntar se o paciente estava bem, perguntar se precisava de alguma coisa? Por mais que já tinham pessoas ali, tipo, também é responsabilidade dele, sabe? Também faz parte da conduta de um acadêmico de medicina em si. E a gente ficou pensando bastante sobre isso. Inclusive, a gente brincou que aluno do André, ele jamais deixaria fazer um negócio desse. E do Guilherme também, e nesse sentido. E a gente ficou preocupado, assim, porque... E aí e a gente depois conversando, entra em várias questões sobre a questão do ensino mesmo, sobre a questão porque a gente não tinha visto isso na prática. A gente fez prática de RCP, por exemplo, no boneco, mas cada acidente é diferente, e também a gente tem, e se fosse um acidente mais complexo, a gente tem que ter consciência também de que a gente às vezes não sabe, não sabe que a gente, né, tomar todas as condutas, porque até então até porque a gente tá dentro da faculdade ainda. Tanto é que o doutor perguntou se eu me sentia segura para transferir o paciente para a maca, e eu falei que eu achava melhor ele fazer. E ele falou que tudo bem. Inclusive, quando esse segundo médico chegou, ele perguntou em que período a gente estava. Ele falou, então dá para ver que vocês já estão sabendo da PH, que é a atenção pré-hospitalar. E aí, assim, entra o ponto da gratidão por a gente ter profissionais excelentes, que a gente tem o privilégio de ter profissionais assim, e a gratidão, por exemplo, eu não sei como eu reagiria se eu teria tomado o primeiro passo de estabilizar a cervical dele, ou se eu só chegaria ali e perguntaria pro bombeiro que chegou depois, ou enfim, como é que... Eu não sei que conduta eu tomaria. Então, gratidão por a gente ter essa liberdade também com as meninas e essa segurança, e estar em grupo, querendo ou não, é mais fácil, porque uma coisa que uma não lembra, a outra, enfim, por exemplo, a Thay começou estabilizando a cervical, e aí depois eu assumi, e nesse sentido, então a gente, voltando ao que eu estava dizendo, a gente para pensar na questão, em muitas questões, tanto na questão do ensino, quanto, será que acesso ao hospital, acesso enfim, a diversos pontos. E são coisas muito importantes, né? Exato. Que você trouxe agora, que são coisas que têm que ser discutidas. Porque, assim, a gente sabe que o que vocês fizeram vem muito mais do que só, por exemplo, estou atuando como acadêmico ou como futuros profissionais. Mas vem também muito da vocação também, igual vocês trouxeram, do exemplo do nosso colega, futuro colega de profissão, que não auxiliou ali no atendimento, no pronto-socorro, olha, no socorro do paciente. Mas, assim... E ver também essas pessoas que não são da área, mas que queriam ajudar e fizeram da melhor forma possível, a gente começa também a acreditar na humanidade, né? E voltando ao aspecto ensino, eu acho que é muito importante trazer sobre isso, porque às vezes a gente fica até inseguro, né? E conversando com alguns colegas nossos, de turma, de outras salas também, eu vejo que é um medo isso de, será que a gente sabe o suficiente? Então, assim, vocês acham que por mais que a gente tenha aprendido em bonecos, não tenha praticado na prática, vocês acham que, tipo, esses ensinamentos, eles ajudam a gente, preparam a gente para atuar na prática, em emergências reais? Sim, amiga, sim. Eu acho que é muito diferente, claro, tem adrenalina, tem o nervosismo, mas eu acho que é essencial você saber teoria. Se a gente não soubesse o que era XABCDE, não adiantava muito a gente chegar no paciente, sabe? Então, se a gente não soubesse estabilizar a cervical, o que é que adiantaria tentar fazer isso? Então, eu acho que tem dois pontos, que é entender que a teoria é essencial, não tem como a gente fugir disso, mas entender também a necessidade de conhecer seus limites, sabe? Porque a gente não viu tudo ainda, então a gente tem um certo limite. Claro que a gente aprendeu a fazer um RCP, aprendeu, então, tipo, se fosse necessário, provavelmente a gente faria, mas entender outros limites, sabe? Não consigo lembrar de mas entender que a gente teria o limite. Como Manu soube entender o limite dela. Não me sinto tão segura, talvez o senhor faça muito melhor, claro que o senhor é médico, então pode fazer, sabe? E eu acho assim, que como a gente tava naquela situação, é esperar o socorro, não tentar ser herói também, acho importante. Exato. Não tentar ser herói. Gente com consciência. Com consciência.
Porque não adianta a gente conhecer o seu limite também e confiar muito no que vocês aprendeu, sabe? E como o Manu falou, eu acho que vai muito também de quem ensinou, né? A gente teve profissionais que gostam de emergência. Então, aquele momento foi muito mais fácil de lidar com isso, porque a gente já fez osso com o André gritando. Então, uma buzina no osso. Então, a gente tá acostumado com certa adrenalina. E eu acho que é importante, né, você trazer isso, porque tranquilizar as pessoas também, porque eu tenho muito medo de um dia pegar um acidente e lá, como eu vou agir? Será que eu tô capacitada realmente? Uma situação assim, mais, entre aspas, básica, de um engasgo ou uma própria RCP que não é tão básico assim, mas é uma situação que a gente pode encontrar em qualquer momento. Por exemplo, teve, né, a parada cardíaca de um idoso que estava correndo lá no processo, na corrida também. Então, assim, a gente sabe que a gente vai se deparar com essas situações o tempo todo, porque são situações da vida, né? Basta a gente estar vivo para acontecer alguma coisa. E aí, eu acho que vocês tranquilizarem, tanto assim, trazerem para esse episódio esse fato de você pode só falar, eu não tô preparado para isso, porque tem profissionais que vão entender e vão auxiliar a gente. Não vão ser só pessoas que estão ali para fazer e acabou e vão deixar a gente de lado às vezes, ou vão esperar que a gente saiba mais do que a gente sabe. Então, acho que isso é muito importante também. Eu acho que vai muito também, que a gente até discutiu bastante sobre isso depois, não só da teoria que a gente aprende, que a gente vê que é algo que pode ser consolidado, porque muitas vezes fala, eu não vou precisar disso. Quando a gente vê na prática, acaba precisando. O profissional e também o quanto a gente se sente capaz ou não. Porque, às vezes, na faculdade, muitas vezes, a gente é testado. Então, a gente é avaliado por nossa responsabilidade, por nossa comunicação, por nosso senso crítico, como a gente se porta, né? Então, muitas vezes, a gente duvida da nossa capacidade. Então, assim, eu posso ter tirado uma nota maravilhosa na prova, mas será que se eu me deparar com essa situação, eu vou saber agir? Ou até o contrário, nossa, eu fui muito mal naquela prova. Mas, às vezes, eu posso me dar bem na prática. Então, a gente também aprender que existem vários pontos, porque eu posso... Um exemplo básico, nessa situação, eu e Letícia mantemos mais a calma. E Manu já foi primeiro na empolgação. Então, eu tinha a habilidade de ter a tranquilidade. Ela teve a habilidade de correr e agir. Então, não é sobre certo ou errado. É sobre a habilidade de cada pessoa. E você pode falar assim, eu tenho medo. Mas muitas vezes você pode ter medo e agir muito melhor do que outra pessoa. Porque justamente naquele momento que você está com medo, você vai tentar ter mais calma para poder fazer o que é certo. E fazer o mínimo. Porque por mais que você não soubesse o que é XABCDE, a gente vê que em acidentes assim, as pessoas já querem agir, querem ir para cima. Eu acho que o mínimo que você sabe fazer, faça. Então, a gente colocar à prova isso e ver que a gente é capaz, e a gente sempre fala, a gente é muito grata aos nossos professores, porque eu nunca achei que uma buzina de um osso e André e Guilherme gritando, falta 30 segundos. Vai. Nunca achei que isso seria eficiente. E é totalmente eficiente. E também entra muito... Porque, por exemplo, a gente sabe que o podcast não é só para alunos da área da saúde. Mas uma coisa que deixou a gente, assim, muito, muito admirada foram duas pessoas específicas que, assim, não são da área da saúde, mas eles ajudaram a gente de uma maneira que a gente não consegue nem explicar. Que foi, eles simplesmente manejaram o trânsito de uma... Sim. Porque o que aconteceu? O acidente aconteceu na via do meio, na faixa do meio, são 3. E aí, o acidente aconteceu na faixa do meio, então o carro estava parado ali e tava os vidros, os cacos de vidros. E já o paciente, ele veio parar na outra faixa. Então, a gente simplesmente inviabilizou, o acidente inviabilizou duas faixas da Afonso Pena em horário de pico. Isso aqui em Campo Grande é, assim, surreal. E era a Afonso Pena na área centro ali, que é, assim, cheia. E eles simplesmente manejaram o trânsito inteiro. Passando com sinalização. Um pegou o triângulo, foi pra pegar o triângulo do carro do rapaz, já que ele não fez muita coisa, né? Minha segurança do local e do paciente. São coisas que a gente tem que levar em consideração. E é o tipo... E fica
de ponto a ser pensado aos profissionais que não são da saúde, o que eu posso fazer em relação a isso? E também, e os profissionais da saúde que não se sentem seguros, como a gente acabou sentindo e se acalmando, para agir no tempo, sabe? No tempo de cada um. E que a gente pode agir em outros pontos. A gente pode ajudar em outros pontos, nem que seja, putz, lembrei. O cara lembrou do triângulo. Eu jamais lembraria. Se fosse assim, outra pessoa passando, sabe? Jamais lembraria do triângulo do carro. E coisas do tipo. Foi assim, foi essencial. Foi essencial. E a gente ficou realmente bem admirado. Muito incrível. E aí, vocês teriam, assim, uma mensagem para os futuros, né, acadêmicos que, assim, se deparem com uma situação assim, para realmente, para que eles saibam, né, lidar com isso, como vocês lidaram, contar um pouquinho da experiência de vocês, né, que vocês contaram também. Vocês teriam, assim, uma mensagem para, talvez, tranquilizá-los, talvez... Amiga, eu acho que a gente tem muita ansiedade de fazer as coisas na prática, de tipo assim, vou fazer acontecer. Mas eu tenho muitos amigos que já são médicos, que passaram por esse processo, e todo mundo fala muito sobre você vai aprender, você tá aprendendo, você tá no processo, mas a gente só vai ser médico quando a gente se formar e tiver que viver isso. Então, tipo, não é sobre... não adianta adiantar esse processo, não adianta você querer... ultrapassar as fases que são necessárias. Então, a gente está aprendendo a parte teórica, com um pouco da prática nos bonecos e tudo, mas é no internato que a gente vai aprender a prática. Então, tipo, respeitar os processos. A gente vai chegar lá. É um caminho que precisa ser percorrido. Mas é como eu falei, quando a gente escolheu a área da saúde, a gente escolheu uma área que é sobre pensar no próximo. Então, quando eu falo sobre o mínimo, é fazer o mínimo. Não precisa, vou salvar a vida desse paciente. Não tem como fazer isso sem você saber o que está fazendo. Então, a gente realmente tem nossos limites como estudante. Então, entender os seus limites, mas fazer o mínimo. O mínimo. Eu acho que isso vem de, tipo assim, ter empatia. A gente fala muito disso em comunicação e as pessoas desprezam um pouco a comunicação, mas eu acho que é essencial porque a gente acha que empatia é nato do ser humano, que quem é empático e quem não é empático nunca vai ser. E não é sobre isso. Empatia é prática. Você tem que aprender, você tem que fazer isso acontecer em você. E não tem como você estar na área de saúde e não desenvolver empatia. Porque vai muito do profissional que você quer ser, do profissional que você quer ser atendido também. Como é que você quer ser atendido por uma pessoa que não tem empatia por você? Não existe isso. Então, eu vejo assim, que é desenvolver essa habilidade, ser uma habilidade de ser empático e aprender os seus limites e também se respeitar. Todo mundo tem seu processo. A gente foi... É que nem eu falo sempre, eu e a gente já tem 30 anos, então a gente... Quando vê uma coisa dessa acontecendo, a gente tem a calma de respirar fundo e dizer, vou fazer o que sei fazer. Mas você ter 20 anos e tá sentindo essas coisas como Manu, que foi eufórica e tudo, precisava de um lado mais tranquilo e a gente tava lá, talvez não tivesse sozinha, ela não tivesse tanta calma de lidar com tudo isso e pensar em tudo isso. Ou talvez demorasse um pouquinho mais. E tá tudo bem, sabe? Cada um tem seu processo. Eu acho que o negócio é entender seu limite, estudar bastante para você saber a teoria e saber aplicar isso e ter empatia. Ter empatia quando isso acontecer, de que por mais que eu não saiba fazer tudo, o mínimo que eu fizer vai ser importante para aquela pessoa. Manu ficou conversando com o paciente, que, tipo, conversar, qualquer pessoa conseguiria conversar com ele. Manu ficou conversando, acalmando ele, perguntando se ele estava com dor, vendo que ele estava lúcido, perguntando coisas da vida dele para saber se ele conseguia responder. Qualquer pessoa consegue fazer isso. Entrei em contato com a pessoa que ele me passou o telefone também. Para acalmar, para contar o que aconteceu. Então, tipo, tudo isso não precisa da faculdade para ensinar, sabe? São coisas básicas. Então, eu acho que é entender o seu limite, respeitar o seu limite, conhecer o seu limite, se dedicar, não tem como fazer a faculdade sem se dedicar, e respeitar o processo. O processo vai ensinar, sabe? Eu vejo muito isso em todos os amigos médicos que tenho, de que o processo está ensinando, que o processo ensinou, e eles são médicos incríveis, então provavelmente seremos médicos incríveis também, que a gente vai estar passando pelo processo, é ter paciência. Esse é o meu conselho, tenha paciência, estude e aprenda a ter empatia. Se você não tiver, que dá para aprender, não é nato do ser humano a empatia. Eu acho que também é essencial nisso tudo a gente ter
um pouco de valor, dar valor. Porque a gente, muitas vezes, não dá valor o que é passado para a gente. Então, acho que a gente valorizar o conhecimento que é passado para a gente, porque os profissionais que passaram tudo isso para a gente, eles tinham segurança e tinham poder sobre isso, né? Querendo ou não. Então, acho que a gente, além de confiar no processo, a gente tem que dar valor a quem passa tudo isso para a gente, respeitar os nossos limites e entender a importância de aprender isso. Porque eu acho que a medicina vai muito além da teoria. A medicina, querendo ou não, pelo que eu vejo hoje, pelo que eu sinto, pelo que eu vivo com vocês, é muito árdua. Não tem como a gente dizer que não vai abdicar de coisas. A gente abdica. Então, tipo, eu tô aqui longe da minha família. Então, eu vou para casa 2 vezes por ano. Então, eu tô fazendo isso aqui pensando no outro. Então, eu preciso dar valor a isso. Então, eu tenho que dar valor ao que eu tô aprendendo, a quem tá me ensinando, para poder saber fazer isso da melhor forma. Porque se a medicina escolheu a gente, então a gente tem que fazer valer, né? Então, eu acho que é essencial a gente respeitar o processo, ter paciência, porque não adianta a gente querer se antecipar, querer ser herói, querer fazer tudo. Tudo vai acontecer na hora que tiver que acontecer. Então, eu nunca fui assim, não participei de estágios, de outras coisas assim, mais práticas, mas aí eu tive que ver isso do nada. Então, eu vi que eu era capaz de fazer isso. Então, a gente, tendo um conhecimento consolidado, se dedicando para isso, aí a gente não precisa duvidar da gente, não. A gente tem um pouquinho de medo, porque o medo também ajuda. Mas a gente também entender que a gente é capaz, vale muito. Eu acho que eu concordo 100% com o que as meninas falaram. E a única coisa que eu queria acrescentar é sobre estar aberto. Porque é esse tipo de situação e é o caminho dentro da faculdade de medicina que é realmente árduo, que querendo ou não, é sobre... A gente vai fazer isso pro resto da vida. E eu saí desse acontecimento assim, tipo, caraca, urgência, emergência. E aí? E pesquisei sobre. E putz, e será que eu me vejo assim numa residência, por exemplo? Ou será que eu só quero estudar mais pra tá cada vez mais capacitada a ajudar em situações assim? E eu me vejo assim, passando por situações em que eu me sinto grata por estar aberta, por tentar estar aberta, várias vezes dentro do curso, porque desde o primeiro semestre, o segundo módulo que a gente fez, que foi funções, que a gente vê o sistema cardiovascular, o sistema respiratório, neuro e o renal. Eu saí assim, meu Deus, o sistema renal, caraca, nefrologia. E aí, hoje, a gente estudou esse semestre um pouco mais, e eu fiquei, um pouco mais complicado do que eu imaginei. Mas, assim, estar aberto e tudo que a gente tem, a gente sabe que também o acesso, por mais que a gente tenha excelentes profissionais, por mais que a gente tenha vários meios dentro que a faculdade propõe, às vezes, tem áreas específicas que a gente tem que correr atrás, sabe? Caso a gente se interesse. Eu, por exemplo, tô na Liga de Psiquiatria, porque por mais que a gente vai ter o módulo de psiquiatria agora, eu encontrei um lugar que eu poderia fazer um estágio, por exemplo, saber como é mais na prática, porque é uma coisa que eu me interesso. E nesse sentido, estar aberto, não se fechar, não, tipo assim, porque eu tô aqui pra cirurgia, porque eu quero fazer cirurgia cardiovascular, e é cirurgia cardiovascular que eu vou estudar do início da faculdade até o final da faculdade. Beleza. Acho massa demais, mas estar aberto, porque é quando você está aberto a tudo que você passa por situações assim, que você se permite aprender, que você tem percepções diferentes, que você vê, que você encontra profissionais que você admira, porque o segundo médico, por exemplo... A gente ficou tudo a gente ficou, né? tipo assim, cara, o que deve ter no carro daquele homem? Porque ele já saiu assim com a luvinha, já veio assim, e aí, galera, o que eu faço? O que vocês short, precisam? chinelo e a luva. Short e chinelo e a luva, e a gente assim, é sobre isso, é uma pessoa assim que eu quero ser. E também tem o outro lado, né, de tipo, poxa, se eu estivesse no lugar daquele estudante, o que eu gostaria de ter feito diferente, e aí no lugar do paciente também, como eu gostaria de ser tratada. Então, a gente estar aberto a ver diferentes percepções,
até porque entra muito no que a Letícia e a Thay falaram também, a gente não conhece todas as realidades. Sobre a empatia, por exemplo, é realmente uma habilidade, porque existem diferentes realidades que a gente nem imagina. A gente, tipo, querendo ou não, a gente acaba vivendo dentro de uma bolha, por exemplo. A gente quase que esqueceu de falar o que é o XABCD para nossos queridos telespectadores, entendeu? Como se... Porque a gente vive, né, numa bolha. E aí a gente tá em cenários dentro da Santa Casa, dentro do postinho. A gente conhece realidades completamente diferentes e a gente aprende muito assim também. A gente aprende muito dentro do dia a dia, dentro da nossa casa, dentro do nosso tio que tem 3 doenças diferentes ou às vezes não tem doença nenhuma, mas é tão curioso ao ponto de conversar sobre, de se interessar, sabe? A gente tem muito a aprender com o que tá ao nosso redor, sabe? E acho que isso é extremamente importante também. Abracem as oportunidades. Exato. E eu acho que uma coisa que eu senti muito no meu coração também foi sobre falar que a Lê trouxe, né, que a importância de conhecer os nossos limites. E pra isso a gente tem que se cuidar também, né? Sim, fazer terapia, conhecer realmente um pouco mais de como a gente vai lidar com as situações, né? Perceber, porque eu acho que, assim, cada pessoa tem uma forma de lidar e às vezes a gente consegue, com esse autoconhecimento, perceber, né? Quando a gente tá ficando mais ansioso, quando a gente tá ficando mais nervoso. E querendo ou não, pra cuidar do outro, a gente precisa se cuidar primeiro. Com toda certeza. Então, eu acho que vale aí mais uma... Vocês já trouxeram, né, conselhos, assim, maravilhosos, que eu acho que os nossos telespectadores vão se apropriar desses conselhos e utilizar. Mas, gente, se cuidem também, porque principalmente quem tá na medicina e quem não tá na medicina também, pra que a gente consiga ser esse suporte pra outra pessoa, a gente precisa se cuidar também, né? E aí eu queria saber um pouquinho pra vocês, né, como vocês vão enxergar esse episódio futuramente, vocês acham que vocês vão estar enxergando dentro da trajetória de vocês? E se vocês pudessem resumir tanto esse episódio que trouxe vocês até aqui, né, quanto... Porque isso não se resume a isso, mas como vocês poderiam resumir de fato em uma palavra essa experiência pra vocês? Amiga, pra mim foi orgulho, sabe, da gente, de tipo assim, saber que eu consigo. Porque eu sei, todo mundo tem medo. Eu não fui sabendo, meu Deus, quando tiver um acidente, eu vou agir. Não, sabe? A gente não pensa assim, a gente realmente acha que, não, eu vou fingir que não sou da medicina e passar direto, porque vai que eu pioro a situação. Então, muita gente fala isso. Porque dá medo, eu sei que dá medo, eu também tive medo. Mas eu acho que eu fiquei muito orgulhosa da gente ter ido e ter feito, como eu disse, por mais que pareça o mínimo, para quem tá aprendendo é muito, sabe? Então, eu fiquei muito orgulhosa que a gente conseguiu fazer isso. Acho que é essa a palavra. E eu acho que o que eu vou levar é em relação a saber que eu sou capaz, sabe? De chegar lá na frente e dizer, não, eu já enfrentei isso aqui, então de pouquinho em pouquinho eu vou chegar onde eu quero chegar. Eu acho importante também, como o Manu falou, estar aberta. E eu quero estar aberta, eu quero chegar no internato disposta a aprender sobre tudo, sobre o que eu não gosto, sabe? Porque Manu gosta da psiquiatria. A gente é amiga, mas não tem nada a ver, os gostos, a gente é muito diferente. Eu não tenho nada a ver com a psiquiatria, e aí eu fico assim, gente, como o próximo módulo é de psiquiatria, né? E aí, mas eu sempre tô aberta. Eu não queria neuro de jeito nenhum. A gente pagou o primeiro o módulo, né, de percepção, e eu fiquei, cara, eu tava enganada. Então, tipo assim, eu tô muito aberta no caminho de me surpreender. Eu quero me surpreender muito ainda na medicina. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de fé também, de que as coisas podem ser encantadoras ao longo do caminho. E tenho orgulho e é isso. Eu tenho orgulho e tenho muita esperança de que vou continuar me encantando pela medicina. E quero continuar me encantando, porque eu acho importante. Tipo, acho muito bom quando eu estudo um módulo e eu gosto. Quando eu... Aí, todo semestre eu mudo de residência, porque todo módulo eu amo mais uma coisa. Isso, vambora! Então, é isso que eu quero pro futuro, continuar me encantando, descobrindo novas áreas e me encontrando. É importante também se encontrar, saber que isso aqui, realmente, eu ter ficado tanto tempo tentando, valeu a pena, sabe? Me custou, porque muito tá valendo. Acho que isso é importante. Eu acho que também vai muito isso que a Ale falou de orgulho. Eu acho que eu me senti muito orgulhosa e, inclusive, pelo ponto dos professores terem dado um retorno para a gente. A gente ficou, né? A autoestima ficou lá em cima. Porque é muito bom também, acho que, dar esse retorno pro professor
e a gente perceber que consegue. Que, assim, o professor enxerga a gente. Porque muitas vezes a gente se acha meio invisível na faculdade, no meio de tanta gente boa, que nem sempre a gente se acha bom. Então, eu me senti muito orgulhosa de ser vista, não no sentido de, estou me achando, fiz uma coisa, mas no sentido de, assim, o que eu estou aprendendo está sendo válido. Então, acho que o orgulho de ver que isso dá certo é muito bom. E eu acho que o que eu vou levar é, assim, me sentir capaz, porque muitas vezes aqui eu me sinto incapaz. Muitas vezes aqui eu me sinto incapaz por uma nota mais baixa, me sinto incapaz porque não consegui realizar tudo que eu queria realizar no dia ou na semana. Então, eu acho que eu vou levar um aprendizado muito grande disso, que, assim, eu sou capaz e vou continuar também me encantando com a medicina, porque ela vai me surpreender, como me surpreendeu. A gente nunca sabe o que vai acontecer. A medicina é nosso dia a dia, né? É vida. Então, eu espero continuar lutando por ela e estando na ativa por ela. Já, não diferente das meninas, é muito parecido. Inclusive, para mim, a palavra que define é gratidão. No sentido de tanto de ter aprendido isso com excelentes pessoas, de gratidão por ter estado com as meninas nesse momento, pela situação, pela paciência que elas tiveram comigo no dia. Mas pela gratidão por ter sido reconhecida por os profissionais que a gente admira também. Gratidão por estar aqui no podcast, que, querendo ou não, foi esse momento que trouxe a gente aqui. E inclusive, obrigada por ter recebido a gente tão bem, estar recebendo a gente tão bem. Gratidão por todos os pontos, porque eu consigo viver isso, eu consigo, tipo, cara, eu consigo parar e pensar e falar, quero estar aberta, consigo parar, eu não sei, quando a gente deixa se levar muito pelo dia a dia, porque que nem a gente já falou aqui, não é fácil, é muito matéria, é conteúdo, e é prova, e é tutoria, e a cabeça não para, e aí existem pequenos, existem poucos momentos que a gente para e a gente percebe a grandeza de tudo que a gente tá vivendo, sabe? E eu só consigo sentir, eu adoro essa expressão, mas o coração quentinho, porque é assim que eu me sinto. Eu acredito, eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé, assim. Eu acredito que as coisas não acontecem, que as coisas acontecem por um motivo e que a gente sempre tem algo a tirar disso, sabe? E eu sou muito grata por tudo isso. Grata porque Deus abriu a porta pra eu estar aqui dentro, enfim, por tudo, não sei. É o que eu senti agora. E sobre o que eu vou levar, de novo, de confiar naquilo que eu estudei, porque é muito difícil, porque a gente acha, eu brinco com a minha irmã, eu conversando com a minha irmã, às vezes eu chego assim, tipo, cara, como que é possível? Como que é possível saber que eu vou lembrar que eu tenho que ter, como que trata a doença renal crônica, como que faz não sei das quantas, como que faz? Eu sinto que cada vez eu estudo mais e cada vez eu sei menos, e aí ela para e fica assim, menina, relaxa, é assim mesmo, você vai se formar achando que você não sabe nada, mas tipo, não é bem assim. Quando, na hora do vamos ver, você vai saber o que você vai fazer, e se você não souber, você sabe que você tem que voltar pra casa e estudar. E é sobre isso, tipo, eu vou levar que, eu quero levar disso, que e estar disposta a cada vez e aprender, a receber do que a vida tem pra dar. E, nossa, parecia, né? Mas enfim, vambora. É uma pessoa grata. É isso aí. Foi o que eu senti nesse momento. E foi o que eu senti de compartilhar aqui também, da gente ver. Porque, que nem eu disse, são raros os momentos que a gente olha com olhos de cuidado e de amor, sabe? Porque o dia a dia ele acontece. A gente fica no automático às vezes. E também que a gente consiga aprender a olhar, assim, com gratidão e estar aberto, realmente. Não é normal, né, participar, mas eu queria, assim, falar uma palavra também, que é admiração por vocês. Admiração por quem vocês estão se tornando, pela trajetória de vocês. Eu posso acompanhar um pouquinho, né, do dia a dia. E eu sei que vocês são pessoas incríveis e também vão ser profissionais incríveis. Então, eu tenho muita admiração por vocês. É muito. Gente, vou dar uma de Júlia agora. Que é isso? É recíproco, Júlia. Muitíssimo, muitíssimo recíproco. Inclusive, a Thay falou, tipo assim, não, porque a gente sabe que tem pessoas muito boas, tá aqui.
Exatamente. Sim, eu acho que no curso a gente vai vendo isso, né? Quem a gente indicaria para cuidar da minha Sim. mãe? Então, Nossa, com toda acho certeza. que a gente vai vendo. Parece besteira de tipo, a gente é só estudante, mas eu acho que a construção do profissional começa muito Sim. cedo. Então, acho que é importante a gente ter essas admirações, sabe? A gente aprender a admirar o próximo. Porque eu acho que, às vezes, a gente se esquece também de admirar, de respeitar, de, tipo assim, aplaudir o próximo. Porque é um ambiente competitivo. Por mais que, não é mais o Enem, não é mais o vestibular, ninguém tá tirando a minha vaga, continua sendo um ambiente competitivo. E eu acho que é muito bom a gente olhar pro lado e ver que a gente tem muita gente que a gente admira, sabe? Até porque se eu adoecer, eu não vou poder cuidar de mim, né? Tem que ter outra pessoa lá, tão boa quanto eu, para cuidar de mim mesma. Então, acho importante a gente ter esse carinho com quem tá ao nosso redor, admirar. E é mútuo. A gente sabe quem a gente admira, quem admira a gente de volta. Então, Quem tipo, a gente risca da lista. Então, eu acho que isso é importante. No caminho, fortalece a gente ter pessoas que a gente admira próximo, sabe? E eu queria agradecer vocês por terem aceitado o convite, por terem participado conosco, né, desse episódio. E muito obrigada. Eu sempre vou estar acompanhando vocês, a trajetória de vocês, estar torcendo realmente nos bastidores por vocês. E é isso, muito obrigada. Muito obrigada também a quem está nos acompanhando, quem está nos assistindo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Obrigada, Tchau, gente. tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Julinha. Obrigada, meninas.